Célia Storino, que é secretária de Comunicação e Economia Criativa, né? Que são coisas que parecem que não caminham juntas, mas são coisas super importantes, né, Célia? Afinal, um dos desafios da economia criativa é as pessoas terem a consciência da importância disso, né? Exatamente. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga. Bem-vindo ou bem-vinda a mais esse podcast do Juice Santos. Você sabe que aqui a gente fala de cidade, a gente fala de como você pode viver melhor as experiências que a gente tem aqui no território da Baixada Santista. E antes da gente começar esse episódio muito especial, que nós estamos gravando no mês de abril de 2025, eu vou pedir para você, gente, sentar o seu like aqui nesse episódio para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também para assinar o nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita aqui no YouTube do Juice Santos. A gente faz esse conteúdo com muito carinho para você, para justamente documentar coisas super interessantes que estão acontecendo aqui na cidade e também para você enxergar a cidade de um jeito diferente, de um jeito não óbvio, de um jeito que torne a cidade melhor para as futuras gerações. E é isso que eu vou conversar hoje com a nossa convidada, Célia Storino, que é secretária de Comunicação e Economia Criativa, né? Que são coisas que parecem que não caminham juntas, mas são coisas super importantes, né, Célia? Afinal, um dos desafios da economia criativa é as pessoas terem a consciência da importância disso, né? Exatamente. Obrigada, Lud, pelo convite. Adoro estar aqui no Juice sempre. Esse clima gostoso, né, que tem aqui. Muito obrigada. Você documentou a obra, né, Célia? Acho que é importante contar isso. Ela veio aqui na obra, gente. Eu vim realmente, não tinha nada aqui, né? Cheguei aqui, então, olha só, a pedra fundamental aqui do Juice eu participei, realmente. Mesmo. Porque o Juice e a economia criativa, a gente está aqui de mãos dadas mesmo, andando juntos, porque vocês são parceiros muito importantes. Desde que a gente iniciou esse trabalho lá em 2013, né, Lud, com o Paulo Alexandre, que era nosso prefeito na época, hoje deputado, e o Rogério, que era secretário de governo e hoje prefeito. Então, esse tema, economia criativa, ele tem uma relevância muito grande em Santos e ele é realmente encarado aqui como uma política pública na cidade. Então, iniciamos esse trabalho lá atrás e é muito importante que a economia criativa hoje, ela participe de uma secretaria, ela seja de uma secretaria. E isso o prefeito Rogério faz realmente questão. Ele quer que a economia criativa esteja no nome da secretaria. Perfeito. Isso começou lá no primeiro mandato dele, quando dentro da nossa estratégia, da nossa política pública de economia criativa, nós colocamos turismo, empreendedorismo e economia criativa, porque a gente entende que a economia criativa movimenta o turismo e que a economia criativa dá oportunidade para os empreendedores. Exatamente. Esse primeiro mandato, nós pavimentamos aí uma estrada que nesse segundo mandato do prefeito Rogério, ele chamou e vamos corrigir um pouco a rota. A gente hoje tem uma política pública muito consolidada na cidade. A gente precisa divulgar essa política pública, perfeito. A gente precisa dar visibilidade para todo esse trabalho. E com realmente a vontade de recriar a Secretaria de Comunicação, que estava ligada à Secretaria de Governo, não era mais uma secretaria, era um departamento, mas que mereceu realmente toda essa vontade política do prefeito de que ela fosse recriada. E aí, comunicação e economia criativa, e ele me chamou e falou, olha, uma oportunidade da gente poder mostrar esse trabalho, não só o trabalho de economia criativa, mas dar visibilidade para todas as demais políticas públicas da cidade. Então, perfeito. Nós temos lá a secretaria, com o departamento de marketing, de jornalismo, com todas as nossos canais de comunicação, com a nossa transparência, né, que isso é essencial na comunicação, mas com a economia criativa ali junto na secretaria, buscando realmente dar essa visibilidade para esse trabalho tão importante aqui na cidade. E Célia, eu acho que você falou um negócio muito importante, né, que é contar um pouco dessa história, porque a gente está num ano, né, que é o ano de 2015, que é por isso que você está aqui, né, como convidada,
Porque a gente está no ano de 2025, na verdade, e essa jornada completa uma década oficialmente, né? Mas tem um trabalho... Prévio. Acho que prévio de muita gente. E uma coisa que eu acho que pouco se fala sobre a sua carreira, né? Porque aqui a gente também se interessa muito pela história das pessoas. É que você veio do setor privado, né? Você trabalhava na Santos Brasil na área de responsabilidade social, né? Então, eu acho às vezes curioso como o pessoal aqui em Santos fica falando muito, não, porque tem gente muito política na área. A Célia veio do setor privado fazendo um trabalho ligado à responsabilidade social, que aqui em Santos, e acho que num país como o Brasil, que é extremamente desigual, né, ainda tem uma certa relação, né? Assim, de inclusão de pessoas, inclusão de mulheres, né, Célia? Que é uma coisa que eu queria... Esse episódio, gente, a gente tem o desafio de fazer em 40 minutos, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir, porque é muito assunto, né, Célia? Olha, Ludi, na verdade a minha carreira iniciou na Cosipa, né? E a minha mãe foi aposentada da Cosipa e eu tinha sonho de trabalhar na Cosipa, ia lá como criança no dia da criança, então falava que ia ser cosipana. E aí na faculdade fui fazer um estágio na Cosipa e fui efetivada. A Cosipa foi comprada pela Uzi Minas e para mim foi uma experiência gigantesca porque eu participei dessa integração das duas empresas. A Uzi Minas é uma gigante do setor siderúrgico, então eu tive oportunidade de viajar muito para Belo Horizonte, para Ipatinga, fazer a integração dos processos das empresas. Então isso foi para mim na minha carreira muito importante. Mas a Cosipa, à época, ela tinha muitos termos de ajustamento de conduta por conta do histórico de poluição. Então eu trabalhava justamente nessa área onde esse dinheiro era aplicado em benefício da população em programas de sustentabilidade, programas sociais. Então, ali começou essa minha paixão pela área, pela sociedade, né? Pelo trabalho comunitário, por estar ali junto com essas pessoas. E começamos ali um trabalho, então, que até hoje nós temos alunos de programas sociais que nós iniciamos lá atrás e hoje são funcionários, vida mudada e trabalham na empresa. Fui para Santos Brasil e também desenvolvemos um trabalho lá em parceria com a cidade do Guarujá, Santos Brasil, localizada lá no Guarujá, mas vários programas, Projeto Formar, enfim, um trabalho muito importante de responsabilidade social, mas realmente na área social, atuar no poder público é onde realmente você consegue aplicar política pública, é onde você consegue mudar a vida das pessoas. E aí, 2013, então, vim para a prefeitura e nós começamos esse trabalho já em 2013 de trabalhar a economia criativa. Como que a gente ajuda as pessoas, como que a gente faz que essa pessoa possa gerar renda, possa mudar a vida, criar um desenvolvimento econômico para ela, através da criatividade, através do empreendedorismo, e esse trabalho iniciou lá em 2013. Em 2015, Santos foi, então, né, certificada pela Unesco como cidade criativa, recebemos o selo, né, fizemos um dossiê muito grande e importante para mostrar para a Unesco que Santos tinha esse potencial. 2015 recebemos o selo e esse ano, 10 anos de economia criativa, de selo de cidade criativa. Então a gente esse ano pretende fazer aí essa retrospectiva de tudo que aconteceu nesses 10 anos. E que a gente tem muitas conquistas durante esses 10 anos, as vilas criativas, o Feito em Santos, a Casa do Artesão, diversos programas e políticas públicas que realmente foram efetivadas durante esse período e que agora a gente quer comemorar e traçar aí realmente também os nossos próximos 10 anos, né, Lúcia? Oi, eu fui numa gravação hoje de manhã e aí me perguntaram, né, se Santos é uma cidade criativa mesmo. Eu falei, olha, é uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que a gente ainda está no meio de um processo, porque esse é um trabalho longo. Você fazer um processo de transformação cultural leva-se 20, 30 anos, né? Então, se a gente tem 10, né? No pior dos cenários, a gente ainda está na metade desse caminho de bater no peito e falar né? Mas em 10 anos, como você falou, né? A gente está falando de Feito em Santos, a gente está falando de vilas criativas, a gente está falando de Casa do Artesão, que é um projeto super legal, e eu não me conformo, às vezes, como tão pouca gente conhece, né, Célia? A gente não está numa cidade tão grande assim,
mas ao mesmo tempo existe uma apatia, parece, das pessoas, né? Assim, eu tenho uma sensação, né, que por Santos ter batido sempre nessa coisa de imagem, o maior porto da América Latina, parece que tudo que é porto, a galera levanta a orelha e fala porto, porto, porto. Agora, parece que quando a economia criativa é uma coisa assim, não é comigo. E né, gente? Se você olha os relatórios do futuro do trabalho e etc., o pensamento criativo é uma habilidade essencial para que as pessoas garantam seus postos de trabalho, né? E no fim das contas é disso que a gente está falando, né? É isso. O mundo, né, ele vai mudando, vai se modernizando. Né? E realmente a economia criativa é o novo potencial econômico. Isso aí, exatamente. Santos é conhecida por ser a cidade portuária, o maior porto da América Latina, comércio muito forte, turismo muito forte. Construção civil muito forte. Só que a gente tem esse dado, de 2014 a 2024, o número de microempreendedores cresceu 209% na cidade. São mais de 8 mil mês, né, microempreendedores individuais em Santos ligadas à economia criativa. A área de economia criativa. A economia criativa, ela envolve várias áreas, né? Moda, design, artesanato, literatura, música, gastronomia. Então, viver da sua criatividade. Sim. Né? E aquele músico que está ali tocando no bar para o turista que está lá, ele está ali ganhando dinheiro através da economia criativa. Né? O chefe de cozinha preparando um prato. Então, a economia criativa, ela está em muitos lugares. E o empreendedorismo, principalmente depois da pandemia, ele cresceu muito. Porque muita gente perdeu o seu emprego formal. Muita gente também ressignificou a sua vida. Sim, isso é muito interessante a gente falar, né? Que tem gente que quis abandonar o corporativo, né? Não via mais sentido naquilo, né? Então, muita gente pensou e falou, nossa, vale a pena trabalhar o dia todo e no fim do dia, o que eu fiz, né? Então, o empreendedorismo cresceu muito com todas essas pessoas, muitas que precisaram por sobrevivência, outras que realmente por querer repensar a sua vida. E isso cresceu demais. E Santos é uma das poucas cidades que investiu dinheiro municipal, dinheiro do município. Durante a pandemia, nós criamos o programa Capacita Santos, né? Foram mais de 6 milhões investidos com recurso da prefeitura, porque existia auxílio federal, auxílio estadual, mas pouquíssimos municípios investiram dinheiro municipal. E o nosso Capacita Santos, a gente dava uma bolsa, né, com um valor de aproximadamente R$400, para, durante a pandemia, aquele empreendedor que estava impedido de trabalhar, impedido de vender o seu negócio, ele pudesse se qualificar e também recebesse essa ajuda de custo, realmente, essa bolsa. Então, o Santos sempre pioneiro, o Santos sempre saindo na frente. E esse trabalho, então, durante a pandemia, só cresceu e só foi importante para que esse número de empreendedores na cidade crescesse. E é interessante, né, Célia, pensar assim, que a cidade já ninguém sabia que ia acontecer a pandemia, né, apesar de ter gente que fala, não, a gente já poderia prever, mas o município, ninguém contava com a pandemia em 2020, né, e é legal que já tinha 5 anos de trabalho na tese da economia criativa quando a pandemia aconteceu. E aí, uma outra coisa que eu acho que é legal compartilhar, né, tem uma fala sua, que você disse o seguinte, ao longo dos 10 anos, Santos se consolidou como polo de criatividade e empreendedorismo cultural. Essa celebração é uma forma de destacar o papel dos artistas, artesãos e profissionais para o setor de crescimento econômico e cultural do município. Queremos que a população participe e vivencie de perto essa rica diversidade de expressões criativas. Por que isso é muito importante, gente? Porque, assim, pode parecer um papo, né, que eu acho que esse é um grande problema, né, que, economia criativa é uma coisa de esquerda, economia criativa é uma coisa daquela galera tilelê que abraça a árvore, né, e nem você é isso e nem eu sou isso, né, mas parece que a gente trabalhar com economia criativa ou a gente ter relação com esse tema é isso.
Vou contar uma história rápida para vocês, tá, gente? Um dos maiores teóricos hoje de economia criativa no mundo é um cara chamado Richard Florida, é um professor chamado Richard Florida. E ele dá muita palestra pra galera do mercado imobiliário, que é uma galera que só faz conta número e tal, que é uma galera bem selvagem, digamos assim, do ponto de vista de retorno financeiro, né? É maximização de lucro na veia, né? O mercado imobiliário até discute se existe mudança para essas teses. E esse cara, o Richard Florida, ele fala muito com o público do mercado imobiliário. E eu nunca esqueço uma palestra que ele deu, que ele fala o seguinte: gente, se vocês acham que o Vale do Silício, né, que aquele território conseguiu tanta oportunidade, tanta geração de capital, tanta multiplicação de retorno sobre capital só por causa da tecnologia, vocês estão bem enganados, tá? Aquele território conseguiu ser absolutamente inovador porque foi um território magnético para os artistas e para um perfil muito diverso. Pessoas LGBT, artistas, profissionais de uma área de economia criativa, talvez ainda não tão disseminada como a área dos games. E eu acho que é esse movimento que Santos está buscando fazer como cidade, né? Não é uma coisa só para as pessoas serem felizes com os seus hobbies, né? É para as pessoas botarem dinheiro no bolso em postos de trabalho de alto valor agregado. E isso começa com uma economia criativa de base, que é o que a prefeitura talvez mais tenha feito até agora, mas existem outros degraus, né, que estão sendo buscados. Eu queria te ouvir sobre esse tema e também ter a sua percepção se você acha que o empresariado daqui está entendendo esse movimento de economia criativa que o poder público está fazendo. Olha, Ludi, Santos é conhecida por ter o maior porto da América Latina e, com isso, grandes empresas. Nós vivemos hoje um momento em Santos de grande crescimento. A gente está vendo aí a obra do túnel Santos-Guarujá virando realidade. A gente está vendo o projeto... Tem podcast sobre isso que a gente gravou já, tá, gente? O projeto Santos 10, né, que é ali a área ali do Cais do Sabuó sendo disputada por grupos gigantes, por gigantes realmente da área ali do porto, né? A gente falou agora há pouco da Santos Brasil. A própria Santos Brasil acabou de receber um grande investidor interessado em participar dessa concessão. A concessão do Santos 10, que vai ser a responsável pela construção do terminal de passageiros para o Valongo. Então, Santos tem realmente esse grande potencial. Agora, todas as empresas, a partir do momento que elas também atuam no ESG, e a gente vê que cada vez mais isso cresce, e as empresas hoje elas não conseguem virar as costas para esse tema, para o tema da sustentabilidade, para o tema da responsabilidade social, né? E para a criatividade, cada vez mais as empresas estão atuando nisso. A questão dos patrocínios de projetos culturais, das Mas vocês acham que elas já entenderam ou elas estão começando a entender? Ludi, eu acho que elas já estão num grande caminho de entendimento, sim, a partir do momento que hoje todas as empresas buscam esses relatórios de ESG, buscam se enquadrar em tudo isso. Então, como eu te falei, né, quando eu trabalhava na iniciativa privada, esse movimento de responsabilidade social era muito forte. Na época, o Instituto Ethos fazia um trabalho grande, né, e a gente tinha lá as nossas certificações, que a empresa era uma empresa que tinha responsabilidade social, só que hoje em dia isso vem crescendo muito mais. E esse projetos de ESG dentro das empresas, as empresas estão criando hoje compliance, né? Hoje a gente não consegue mais receber patrocínios de empresa se aquele projeto não tiver dentro do compliance da empresa, dentro da proposta de atuação das empresas. E indicadores claros, né? Que é importante entender os indicadores de impacto. Exato, as empresas, elas não patrocinam mais iniciativas que não sejam ligadas ao negócio, ligadas à cultura delas, ligadas realmente à atuação delas, né? Então, isso vem crescendo e eu vejo realmente esse tema como muito relevante para as empresas e todas elas
nesse mesmo caminho. Eu tenho uma percepção assim, que eu acho que o setor portuário ainda olha muito para a questão do S, mas não olha muito para a questão das externalidades. Eu sinto que, por exemplo, que ainda não fizeram tanta coisa aqui no território, mas, por exemplo, o Itaú bate no peito e fala, economia criativa é importante para a gente, né? Eu não sei se você tem essa leitura aqui, porque você talvez dialogue, né, com várias pessoas, mas eu não vejo empresas do Porto corajosas falando assim, cara, criatividade é a nossa bandeira. Eu não tô vendo. Não sei se você pode me dar uma boa notícia aqui. O que eu vejo, e Santos criou uma lei inovadora na época do Paulo Alexandre, que é realmente as medidas mitigatórias e compensatórias. Os trinques, né? E aí, então, essas empresas, elas têm por obrigação, de acordo com o impacto que aquele investimento vai causar na comunidade, elas precisam sim dar uma compensação para o município. Nós tivemos 3 vilas criativas construídas com trinque. Então, foram quais? Vila Nova, Penha e Vila Progresso. Essas 3 vilas criativas foram construídas com trinque, né? O Parque Valongo foi construído com o trinque da Cófico. Então, faz parte também o poder público poder fazer com que essas empresas tenham essa atuação e ofereça essa realmente oportunidade. Eu tive dos dois lados, né, Lud? Sim. Eu tive do lado da empresa e na época eu queria que o poder público me apresentasse propostas que fossem boas para a empresa também, que tivessem alinhadas com a missão, com a visão da empresa. E hoje eu tô do outro lado. Perfeito. Então hoje, quando eu sento para conversar com uma empresa, eu vou preparada, porque eu sei que não adianta apresentar qualquer coisa, não adianta apresentar uma ideologia para a empresa. Perfeito, isso porque aí. A empresa, ela quer resultado. É isso mesmo. Ela vive de dinheiro, ela é um negócio. E de dar retorno para os acionistas, né? Vamos lembrar disso, não é festa, né? A gente vai fazer porque é bonitinho. Não é fazer boa ação. Exato. Não adianta você chegar lá e querer tocar o coração do empresário. Exatamente. Você precisa levar uma boa proposta. O empresário até faz isso como pessoa física em alguns momentos, né? E tem muito empresário que faz incentivos de projeto por pessoa física, mas a empresa não, né? Tem compliance, como você falou, né? Isso. E você precisa levar uma boa proposta para o negócio da empresa, algo que esteja alinhado com a política daquela empresa. Perfeito. Então, a gente precisa ter realmente muito essa visão para conseguir cada vez mais o apoio, porque eles estão lá, eles têm recursos que podem nos ajudar e ajudam muito, né? Então, a gente precisa ter sempre esse bom contato. Então, eu procuro sempre nos nossos programas, e nós temos muitas iniciativas apoiadas por grandes parceiros sempre, né? Nós temos todos os nossos programas, a Primavera Criativa, o Natal Criativo, os nossos eventos da cidade, que nós temos empresas alinhadas a essa política, né? Perfeito. Então, a gente está sempre em contato com eles, buscando esse alinhamento de ideias que seja bom para a gente e que seja também bom para o negócio deles, né? Perfeito. Isso é super importante. Aí, Célia, eu quero destacar uma coisa que... enfim, a gente não está numa cidade tão grande assim, né? E uma das coisas que eu enfim, a gente se depara em algumas reuniões, né? E aí o pessoal fala assim, não, mas como é o relacionamento do Juice com o poder público? Eu falo assim, olha, é um relacionamento ótimo e é um relacionamento agridoce, né? Porque a gente cobra como cidadão que a gente acredita de fato, mas a gente também, né, por estar envolvido num setor de inovação e de economia criativa, a gente vê o trabalho, né? A gente dialoga, assim, não se faz transformação cultural do território sem dialogar com o poder público. E uma das coisas, Sally, que me chama muita atenção, assim, desde que a gente se conheceu, é que você é uma mulher direta, assim, a Sally é direta. E aí eu acho muito curioso, porque assim, em algumas reuniões a gente tem conversa assim, não, mas pô, a Célia ela não veio de economia criativa.
Eu falo, gente, a Sally veio do setor social, de responsabilidade social, da área corporativa. Tipo, o que vocês querem? Vocês querem alguém te lelê pra ficar cuidando da área de economia criativa? É isso, né? E é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, né, Sally? Cara, como a economia criativa tem a ver com gênero e quando você bota uma mulher forte, né, à frente de uma área... pode ter uma rejeição só porque é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, né? Assim, eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, Santos precisa entender isso de uma vez por todas. A minha visão de economia criativa, ela não é romântica. Não é a visão da ideologia, da cultura, de que eu tô fazendo isso porque é uma manifestação cultural. Não é. A minha visão da economia criativa é assim, aonde as pessoas vão ganhar dinheiro. Aonde a economia, senão não tinha o nome de economia, era só criatividade. É da criatividade econômica, não economia criativa, tá, gente? Então, e muita gente até um pouco, às vezes, se decepciona comigo, né? Porque realmente eu não vou chegar e falar assim, olha, seu trabalho é magnífico, olhando por aquele... viés cultural, não vou, porque eu quero saber o resultado que aquilo vai trazer. Aonde a pessoa vai ganhar dinheiro? Quando a gente faz as nossas feiras de economia criativa, que a gente dá oportunidade para aquele artista tá lá na feira, eu chego para ele e falo assim, cadê a sua nota fiscal? Eu não tenho porque eu sou artista, então desculpa, vai trabalhar com outra coisa. É isso aí. Você precisa ter alguém do seu lado que seja técnico e que seja racional. É isso aí. Porque eu quero comprar uma obra de arte, o artista não consegue me dar uma nota fiscal, ele vai ficar lá vivendo só da arte dele e não vai ganhar dinheiro. E assim, né, Sally, é super importante isso, porque parece que a criatividade, até nas faculdades, tá? Eu vou bastante em faculdade e falo isso. Parece que não, você está fazendo jornalismo, você não precisa falar de negócio. Você está fazendo... publicidade talvez é a que mais fale de dinheiro, né? Mas você está falando artes plásticas, você não precisa falar de negócio. E, cara, precisa falar a língua do dinheiro. Se nós estamos no capitalismo, precisa falar a língua do sistema. Se você vai usar seu próprio dinheiro para reinvestir no seu negócio ou para distribuir o seu dinheiro, aí é um problema seu. Mas todo mundo precisa falar a língua do dinheiro, né? É por isso, Lud, que os nossos programas, nós temos as capacitações e a gente tem aí a parceria com o Sebrae, que é muito importante. Essa semana nós tivemos a parceria também com a Exanc. Capacitação é o quê? Plano de negócio. O empreendedor, ele já descobriu o seu talento, ele já descobriu a sua vocação, aquele principalmente que vem de um curso da Vila Criativa, porque a gente faz o caminho total. Sim. Pessoa que quer fazer um curso, ela vai lá na Vila Criativa, ela tem um cardápio de curso, ela pode fazer um monte de coisa, ela vai escolher lá o que ela acha mais legal fazer, ela faz o curso. Acabou o curso, tá bom, gostou, é isso? Não, vai fazer outro curso, vai descobrir qual é o seu talento, qual é a sua vocação. E agora, vamos trabalhar com isso? Vamos abrir CNPJ, sala do empreendedor, vai lá, a pessoa vai sair com o número do seu CNPJ, Sebrae, aprender a dar os primeiros passos no seu negócio, aprender a fazer um plano de negócios, aprender a usar o marketing digital, como que ela vai vender o seu produto, como que ela vai colocar esse produto na prateleira digital, como que ela vai participar das feiras, como que ela vai vender isso. E ali a feira criativa que nós fazemos, e isso assim... Eu escuto isso toda hora. Nunca teve tanta feira criativa, nunca teve tanto movimento de empreendedores criativos em Santos. Esse final de semana nós vamos ter emissário, né, em parceria com o Artefato, vamos ter a Feira Arte ali na Conselheiro Nébias, vamos ter vilarejo no Aquário, a Estação do Valongo com artesãos, a cidade, a casa do artesão aberta ali com a loja colaborativa. Então, a minha visão realmente da economia criativa não é a visão romântica nem a visão cultural, é a visão de negócios. Perfeito. É isso que precisa. E aí eu queria resgatar uma coisa, né, que uma fala que a Cainha fez, que eu achei muito boa, que ela fala assim, se a gente conseguir fazer com quem tem potencial para vingar no mercado, que vingue, vai sobrar mais dinheiro público para quem não tem potencial para viver o mercado, né? Então, o que ela está defendendo, cara, vamos pegar, né, e fazer acontecer, gerar grana, e quem não está conseguindo passar aquela arrebentação, né,
Aí o poder público entra, mas o que a gente precisa fazer é iniciar esse movimento no poder público, essas pessoas ganham corpo, conseguem sustentar seus negócios, conseguem fazer o negócio acontecer para se tornarem independentes, A né? Cainha é a nossa grande mentora aí de vários programas, né? Eu sou fã da Cainha, Sim, ela é esteve incrível. aqui com a gente no nosso Encontro de Cidades Criativas. E ela falou algo que realmente, assim, é a base da política pública, Sim. né, Ludi? O poder público entra fomentando aonde ele precisa É isso fomentar, aí. né? E as pessoas vão gerar renda e ganhar dinheiro. Aonde o poder público precisa investir é para dar essa base, para dar esse suporte, Perfeito. para fazer com que a pessoa saia ali do nível da miséria, que ela consiga crescer e caminhar com as suas próprias pernas, porque a gente vive, né, nessa democracia e as pessoas precisam realmente ter a sua... E, de novo, a gente vive no capitalismo. Eu vou Isso, no resgatar uma capitalismo. história, Célia, que foi muito interessante. Eu fui dar uma palestra numa faculdade há um tempo atrás e tinha um público, era só mulheres, bem diverso, assim. E no final, uma senhora me chamou, uma senhora de 70 anos, e falou o seguinte: pô, eu tô fazendo eram uns brincos de crochê super bonitinhos. Eu tô fazendo isso aqui, mas, meu, eu não consigo vender, eu não consigo, eu não consigo. Eu tô numa situação muito difícil, porque eu tô morando num quartinho, e se eu não... Sabe aquelas histórias dramáticas, você vê que a pessoa já avançou na idade? Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar do Feito em Santos? Ela, já me falaram, mas não sei o que. Eu falei assim, olha, eu vou pegar o seu celular, eu vou passar por um cara chamado André Falck e vou pedir para ele entrar em contato com você. Porque assim, não adianta você falar comigo ou com uma pessoa. Você tem que entrar num programa e desenvolver uma rede e estar envolvida nessas feiras, nessas coisas, né? Então, foi uma história que me marcou muito, porque deu para ver aquele desespero nos olhos, né? E mulher, né, Célia? Que aí eu acho que a gente precisa trazer muito esse recorte de gênero, né? Assim, que eu sei que você é criticada por ser uma mulher assertiva, eu também sou, né? A economia criativa traz um recorte de acesso de gênero que é super importante, né? A geração da minha mãe, e talvez da sua, só podia sonhar em ser secretária, professora e enfermeira, né? Cara, a economia criativa dá uma oportunidade gigante para essas mulheres sonharem, né, Célia? E a gente está na cidade mais feminina do Brasil, gente. Né? E as mulheres realmente estão à frente aí na economia criativa, né? O nosso programa Feito em Santos, nós temos no nosso cadastro mais de 80% são mulheres. E muito também por conta da resiliência das mulheres, né? A mulher, ela perde o emprego, ela não deixa a bola cair. Exatamente. Ela vai lá, tal, e às vezes vai ajudar o marido, que perdeu seu emprego também. Que às vezes se paralisa, né? Tem uma questão de gênero, né? Que o homem é conhecido por ser super, né? Mas assim, dá um BO total, ele paralisa. A mulher tá ainda ali, né? Tipo água de rio, né? O que tem aqui? O que a prefeitura me dá, né? Assim. E isso é muito assim, a gente percebe, né? No nosso cadastro, a gente percebe no dia a dia do Feito em Santos, a grande quantidade de mulheres à frente das famílias, tocando a família através da renda que ela gera. E alguns homens até ajudando. Eu tive um caso que eu conversando com uma família, que o marido pediu demissão porque estava valendo mais ele fazer as entregas para a mulher do que ganhar o que ele ganhava no trabalho dele. E os dois, a família junta, toda ali em volta, trabalhando no seu empreendedorismo, né? Ali no seu negócio. Então, a mulher tem, e a gente percebe isso, e que um grande número das nossas empreendedoras são mulheres batalhadoras e que estão à frente aí desses negócios. E das empreendedoras, mas também outra coisa que eu acho que eu ia falar, que a maioria que frequenta as vilas criativas, eu imagino que seja mulher também, né? Mulher. E os homens, né, gente? Os homens ficam ali, não é pra mim, né? Não sei, né? Que não sei o quê. Tem um monte de homem aqui nos bastidores da gravação dando risada, tá, gente? Eu só vou denunciar isso. Mas não sei. E sabe o que foi muito interessante, Sally? Uma história aqui que eu acho que eu contei já em algum episódio de podcast, mas vou contar de novo. Foi, sei lá, em 2024, foi um dia de semana, assim, o meu marido me chama, fala assim, minha mãe vai se apresentar no Teatro Municipal, quer ir? Aí eu falei assim, vou ver se eu vou ficar aqui até tarde, se eu conseguir liberar cedo do trabalho, eu vou. E eu consegui, e eu fui.
Quando eu chego lá, era uma apresentação das vilas criativas. E eu não fazia ideia que a minha sogra era usuária da Vila Criativa. E, gente, parece um jabá aqui pra prefeitura, mas não é. Cheguei lá, eu fiquei brava por 2 razões. Primeiro, porque eu não fiquei sabendo do evento, né, que a gente podia ter muito bem ter divulgado no Juice. Foi por uma razão, a criação da área de comunicação de volta vai resolver isso, né, Sally? Mas eu não fiquei sabendo, e aí cheguei lá, assim, sabe quando você sente? Eu falei, caraca, eu trabalho com economia criativa, e não estava sabendo desse negócio, e foi incrível, Sally. Eu vi minha sogra no palco, é super legal, mas assim, a diversidade de corpos, de classes sociais, de, enfim, pessoas completamente diferentes, assim, se apresentando ou vibrando, assim, foi muito incrível. A gente foi faz muito questão incrível de fazer esse evento no final, para que todas as modalidades possam se apresentar. E é engraçado, você contou essa história, eu trabalhei no Fundo Social durante muitos anos com várias voluntárias, com público idoso, e isso aí é dado, viu, Ludi? A mulher fica viúva, ela vai se reinventar, ela vai fazer coisas que ela nunca fez, e o homem fica viúvo, o que ele faz? Casa de novo, arruma outra mulher. Se perde, né? Assim. Então a gente tem realmente nas nossas vilas criativas sênior, nos nossos centros de convivência dos públicos idosos, muito mais mulheres, porque a mulher, ela vai buscar outra atividade, ela vai fazer realmente, né? Então isso é muito bacana de citar mesmo. E não assim, não é só para mulheres, né? É importante falar isso, é aberto a todos, tá? Todos. Então, nesse mesmo evento, eu vi uns senhores dançando tango. A coisa mais linda, gente. Eu tenho imagens, vou mandar pro Gusta depois colocar aí. Eu tenho imagens, gente. Foi muito incrível ver, assim. E sabe o que aconteceu para mim, Sally, aquele dia? Eu tangibilizei muito mais o que eram as vilas criativas, depois de ver. Bom. Porque você não vê... Uma coisa é você ir lá e ver um negócio no bastidor. Outra coisa é você ver o resultado, né? Outra coisa é você ver as pessoas vibrando, né? E isso tangibiliza muito o resultado. É muito gratificante esses encontros que nós fazemos, né? As vilas criativas hoje são 10 na cidade, a gente atende mais de 5.000 pessoas, estamos construindo a 11ª agora, com emenda do deputado Paulo Alexandre Barbosa, lá no Santa Maria, também com mais atividades, e é uma política pública onde também a prefeitura investe, paga os professores, nós temos várias parcerias, as pessoas saem de lá com certificado do Centro Paula Souza, do Sebrae. Então, não é apenas um equipamento de convivência, é um equipamento de qualificação profissional. E a Vila Criativa é uma referência no nosso selo da Unesco. A Vila Criativa já foi citada diversas vezes na Unesco em publicações para as outras cidades como exemplo de política pública, referência na economia criativa, e é um orgulho gigante pra gente. E quem tá de fora valoriza, e a gente que tá aqui às vezes acha que o negócio, tá lá, vai durar pra sempre. Não, gente, se a população não se engajar, não dura pra sempre. É importante dizer isso. Eu queria, Sally, que a gente não falou aqui, só lembrar o pessoal, né, do que é ser uma cidade criativa pela Unesco e da importância disso, né? Então, uma cidade criativa da Unesco, né, é uma designação, né, concedida pela ONU, né, e pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, as cidades, olha só, presta atenção nisso que eu vou falar, que demonstram um compromisso estratégico em colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro dos seus planos de desenvolvimento urbano sustentável, né? E isso tudo foi criado em 2004, que foi a rede de cidades criativas da Unesco, que em 2022 a gente recebeu o encontro aqui em Santos, né? E para a cidade chegar lá e obter essa designação, ela precisa demonstrar uma presença significativa de economia criativa local, políticas públicas de fomento à cultura e criatividade, participação civil. É com vocês, hein, galera? Participação civil nas iniciativas culturais, ou seja, se não se engajar, ferrou, né? Infraestrutura cultural adequada e compromisso com o desenvolvimento sustentável através da criatividade. E para fechar, Célia, eu queria que você contasse, por que você acha que isso é importante para Santos? O de Santos é uma cidade que está sempre à frente, né? Há muitos anos, Santos é pioneira, né? O prefeito Rogério sempre fala que por aqui
chegaram os imigrantes pelo nosso porto, e Santos acabou recebendo essa grande influência, muito dessa mistura cultural de diversos povos, né? E essa relevância cultural de Santos sempre foi muito importante. E quando a gente foi fazer o nosso dossiê aí para classificar Santos como cidade criativa, a gente teve até uma dificuldade, porque eram tantas manifestações culturais em todos os segmentos, né? São 7 segmentos que a Unesco coloca aí, que você pode se submeter à sua cidade para receber o selo. E a gente tinha diversas atividades em todos os segmentos, no design, no artesanato, na literatura, na gastronomia, só que nós optamos então por trabalhar o cinema. Sim. Santos tem diversos festivais de cinema, o Instituto Querô, que é fortíssimo na cidade, que desenvolve um trabalho lindíssimo em parceria com a Vila Criativa, porque o Instituto Querô hoje está sediado lá dentro da Vila Nova. Perfeito. Nós temos cinemas públicos pela cidade. Santos é uma cidade cenário, nós temos uma Santos Film Commission muito estruturada, pioneira. Então, nós resolvemos classificar para cinema, saímos vitoriosos, Santos recebeu o selo, mas é importante colocar que Santos é uma cidade criativa não só do cinema. Tanto que em 2022, quando nós recebemos o encontro, nós fizemos todos os segmentos com atividades, e nós reunimos toda a sociedade em todos os segmentos, e ali foi realmente a comprovação de que Santos é uma cidade criativa e que respira criatividade e que as pessoas realmente trabalham com isso e têm oportunidade na cidade de ganhar dinheiro com a economia criativa. E principalmente, né, Célia, a gente forma um imaginário para o futuro, né? Eu já falei isso para você e falo aqui na câmera, né? Assim, para mim, o meu grande sonho como profissional é que a economia criativa seja o maior instrumento de promoção da imagem positiva da cidade. E eu tenho um sonho bem ambicioso, tá, gente? Pessoal, e através dos meus projetos aqui no Juice Hub, etc., que a gente pense em Santos e pense que Santos seja o sinônimo de um dos melhores lugares do país para exercício do talento criativo. E não para abraçar árvore, tá? Para botar dinheirinho no bolso, né, Célia? Exatamente. Pensando aí no empreendedorismo e pensando no resultado prático que a economia criativa traz para a população, que é a nossa principal missão. Nós, como servidores públicos, estamos aqui para trabalhar para a população, para servir a população, o nome já diz. E o que a gente precisa é fazer com que as nossas políticas públicas tragam benefício para a população. É isso. Então, só conta uma coisa, em julho vai ter a gente pode dar spoiler, vai ter um grande, eu não estou sabendo de muita coisa não. Agosto. O que vai rolar em agosto que você pode falar? A gente vai realmente fazer um grande evento para marcar os 10 anos de cidade criativa. Vamos fazer lá no Parque Valongo, que é o novo, né, local da cidade. E um grande evento, e em breve a gente conta mais aí, mas já estamos desenhando. Já estou me autoconvidando aqui, tá? Você já está na nossa lista, já cainha, mas a ideia é que a gente movimente todos os setores criativos da cidade, como nós fizemos no evento em 2022, com uma grande Expo Creative Cities, trazendo, inclusive, cidades de fora. Todas as brasileiras já foram convidadas e vamos convidar também outras cidades da rede pelo mundo afora aí, para que esteja aqui em Santos em agosto, participando com a gente, porque uma das grandes missões da Rede Cidades Criativas é essa, é fazer cooperações técnicas. A rede é para isso, é para a gente aprender com as outras cidades. Então, Santos tem muito a ensinar, mas também tem muito a aprender com essas outras cidades. Com certeza. Célia, uma honra te ter aqui, né, compartilhando. Vou te fazer um pedido, assim, para você continuar sendo essa mulher forte e não deitar para nenhuma crítica, tá? Porque é isso, a economia criativa precisa de gente assim, né? Não pode ter só uns tilelê falando, árvore. Não, gente, é dinheiro, é poder, né? Vamos lembrar disso, né? Então, só tem esse pedido para te fazer e que a gente consiga aí, né? Tanto o setor público como a gente, através do setor privado, multiplicar o poder criativo de Santos aí para as próximas gerações. Conte com a gente.
E eu quero dizer que o Juice é um parceiro importantíssimo para a gente dentro dessa nossa política pública, porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar de mãos dadas aí juntos, e poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada, então isso é muito importante. Precisa ter os doidos, né, Célia? Porque é uma frase muito boa que eu vi de um cara que eu admiro muito, Anderson Criativo, que é assim, cara, nada acontece até que um doido faça alguma coisa, né, cara? E economia criativa é isso, assim, e se a gente fizer tal coisa? E se a gente fizer tal coisa, né? Então acho que Vila Criativa, Parque Valongo, Juices, 1000 coisas legais, 1000 filmes, né, que são gravados aqui na cidade, sempre parte de algum doido que fala, bora fazer? E a gente faz, né? É isso aí, é executar. Eu sou muito assim. É isso mesmo. Para fazer, vamos fazer. O que precisa, vamos lá, vamos buscar e vamos realizar. É o que eu falo, sempre que a gente está numa reunião, eu falo assim, mas a Célia, eu falo, gente, a Célia faz. E a gente precisa de gente que faça mais e fale menos, né? Então a Célia faz, né, Célia? Obrigada, Luz, pelo carinho sempre. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bom. Tivemos um mês de abril maravilhoso aí. Para quem não acompanhou Gomo, as iniciativas da prefeitura, a gente bombou aí de falar dessas coisas nas redes sociais. Abril de 2026 está aí, mas antes disso temos agosto de 2025 aí com muita criatividade na nossa cidade. E vou pedir novamente para você deixar o seu like, para você seguir a @SantosCidade nas redes sociais, seguir o Juice Santos também nas redes sociais, porque lá tá rolando muito conteúdo legal. É muito legal que a prefeitura está abrindo mais espaço ainda para economia criativa no perfil institucional, justamente para educar a população. E se você gosta do tema de economia criativa, eu vou pedir uma coisa para você. Fala com alguém sobre isso, fala para alguém que tem as vilas criativas aqui em Santos, fala para alguém que tem um Juice Hub aqui pronto para você, porque quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas se apoderam disso, né, Célia? Com certeza, é isso aí. Vamos replicar todas essas iniciativas, né? Isso é muito importante. É isso. Até o próximo podcast do Juice Santos. Tchau. Tchau. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.